Esta semana será extremamente essencial. Hoje já impetramos um habeas corpus. Ontem arguímos a suspeição. Tudo isso porque não havia sido ainda formalizado o óbvio. Esse HC que foi impetrado, o prevento é o André Mendonça, que vai analisar sob a ótica da proteção à liberdade de livre dele. Os militares estão dizendo que Bolsonaro tinha que ficar num quartel. Os próprios militares falam, olha, o local do Bolsonaro, se ele for preso, é num quartel e não na Papuda. Prisão irregular, vai fazer 100 dias depois de amanhã, saúde debilitada e ele tem a prerrogativa, porque ele é um oficial do Exército. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Justiça da França determina a soltura do ex-presidente Sarkozy. Nicolas Sarkozy vai ficar sob supervisão judicial. É isso mesmo. Um tribunal de apelações de Paris decidiu liberar o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy da prisão e colocá-lo sob supervisão judicial em anúncio realizado nesta segunda-feira. A ação acontece menos de 3 semanas após Sarkozy começar a cumprir uma sentença de 5 anos por conspiração criminosa em um esquema para financiar sua campanha eleitoral de 2007, com fundos da Líbia. Segundo o tribunal, Sarkozy será proibido de deixar o território francês e um julgamento de apelação deve ocorrer posteriormente. Ele se tornou o primeiro ex-chefe de Estado francês em tempos modernos a ser enviado para trás das grades, após sua condenação em 25 de setembro, mas nega qualquer irregularidade. E Eduardo Tagliaferro tenta cartada contra Moraes. A defesa do ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tagliaferro, apresentou neste domingo um pedido ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, para que o ministro Alexandre de Moraes seja declarado suspeito para atuar em seu processo. Os advogados alegam inimizade, interesse pessoal e cerceamento de defesa após o indeferimento de um pedido para sustentação oral presencial durante julgamento realizado no plenário virtual da Corte. O requerimento solicita a suspensão imediata de todos os atos praticados por Moraes no caso e pede que os autos sejam redistribuídos a outro ministro. A petição assinada pelos advogados Paulo César Rodrigues de Faria e Felipe Rocha de Oliveira sustenta que Moraes teria atuado de forma parcial, acumulando os papéis de denunciado, vítima e juiz no processo. Olá, doutor Paulo. Uma alegria estar em contato com o senhor mais uma vez. Primeiro, gostaria de reconhecer esse importante trabalho que o senhor está fazendo no caso Tagliaferro para defender alguém que é um whistleblower, que é um reportante de crimes e que é defendido pela lei, é defendido pela sociedade, é defendido por convenções internacionais e aqui no Brasil está sendo alvo de perseguição da mesma forma como parlamentares de direita, como os manifestantes de direita, como os políticos da trama golpista e tantos outros. Então, primeiro, reconhecer esse seu trabalho em prol da verdade e da justiça. E eu tenho uma pergunta para o senhor que é, o senhor chegou a avaliar fazer uma representação perante a Comissão de Direitos Humanos dentro do sistema interamericano de direitos humanos, ali que atua junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos? Por que eu pergunto isso? Porque já existem algumas representações, algumas iniciativas junto à comissão por parte de brasileiros que apontam violações sistemáticas de direitos humanos no Brasil. E esse caso, para mim, é um caso muito flagrante, porque ele não mostra apenas violações contra a pessoa de um réu, mas mostra a violação de um poderoso que está atuando como vítima e julgador de um caso contra um whistleblower que é protegido pelo sistema internacional de direitos humanos. Já tem, inclusive, precedentes que enquadraram a proteção do reportante, a proteção do whistleblower, como a gente chama, como uma proteção da própria liberdade de expressão, que é um dos temas fundamentais protegidos nesse sistema. O senhor já avaliou isso? Considerou? Já fez? O senhor nos dá um panorama sobre qual a sua expectativa em relação à atuação desse sistema internacional em proteção ao Tagliaferro e para punir essa violação praticada pelo Estado brasileiro pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes? Boa tarde, Deltan. É uma honra estar contigo aí novamente. Obrigado pelo reconhecimento. Também reconheço o seu trabalho pelo Brasil também.
Eu quero dizer o seguinte, que esta semana nós já vamos levar para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos uma medida cautelar pedindo proteção, pedindo providências contra o Estado brasileiro em face das arbitrariedades cometidas, justamente por ele ser o reportante, justamente por essas menções que você fez do direito internacional, dos pactos internacionais. E não apenas a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas também a Comissão Europeia de Direitos Humanos, porque o Tagliaferro ele é cidadão italiano. Então nós vamos levar esses fatos ainda esta semana. E mais, Deltan, adianto para você que vamos também fazer representações criminais contra o Alexandre de Moraes em face da conduta ao Eduardo Tagliaferro, que é a perseguição e a tortura, e especificamente com relação ao próprio Moraes ao PGR, vamos fazer a representação também pelos crimes que eles estão cometendo, principalmente a omissão, e aí a gente sabe que a omissão também é crime, da apuração disso que foi denunciado, dos crimes de ação penal pública. O Ministério Público, você que já foi membro do Ministério, sabe muito bem que o artigo 27, quando você leva conhecimento de autoridade, e ela tem conhecimento da materialidade, dos fatos, das datas e tudo, dos documentos, ele tem obrigação, por ser o fiscal da lei, de acordo com o artigo 129 da Constituição, tem obrigação de apurar em ação penal pública. O que está acontecendo? Em vez de apurar isso, ele partiu para cima do denunciante, do reportante. Então nós vamos representar formalmente. O que nós estamos fazendo? Uma fase de formalização de toda essa aberração que nós estamos vivendo. Isso, sim, quando nós terminarmos essas representações aqui, vamos levar isso já traduzido para o italiano, principalmente para a corte italiana que vai julgar no dia 17. Eu espero estar presente lá na corte da Itália para poder acompanhar o julgamento e também fazer parte lá junto com os advogados italianos da defesa do Tagliaferro para que ele não seja jogado na cova dos leões. Que se ele vier para o Brasil, ele vai correr risco de morte, com certeza. Isso é inequívoco, isso está na cara, está escancarado. Então, Deltan, esta semana será extremamente essencial. Hoje já impetramos um habeas corpus. Ontem arguímos a suspeição. Tudo isso porque não havia sido ainda formalizado o óbvio. Esse HC que foi impetrado, o prevento é o André Mendonça, que vai analisar sob a ótica da proteção à liberdade de ir e vir dele, do Tagliaferro, por conta de que a excludente o próprio Código Penal, no artigo 23, ele exclui quando você está exercendo um direito legal, você está exercendo um direito legal previsto em lei, ou seja, de denunciar crimes. Está lá, então isso não é crime. Está lá escrito no artigo 23 do Código Penal, não é crime se você está exercendo legalmente um direito de reportar crimes. Isso é inacreditável. O próprio artigo 154, que fala sobre sigilo profissional, fala da questão da justa causa para que seja revelado crimes. O 359K, parágrafo 4º do Código Penal, diz que se você entregar informações de crimes para autoridade estrangeira, não é crime que você está cometendo. Por que você denunciar isso dentro do Brasil é crime e para fora o Código Penal diz que não é crime? Dá uma leitura no artigo 359K, parágrafo 4º, que você vai entender que se você entregar crimes para os Estados Unidos, por exemplo, não é e nunca será uma conduta criminosa, uma ilicitude, ou um dolo de cometer um crime. É um dever como cidadão. Como você fugir de uma ordem ilegal, é um dever, é o exercício da cidadania. Então é isso que a gente está procurando levar o óbvio, Deltan, tanto para a Comissão Interamericana, quanto para a Comissão Europeia, para a Corte Italiana e também para o Senado Federal com pedido de impeachment, porque ele julgou suspeito na causa. Até uma criança de 5 anos de idade sabe que o Alexandre de Moraes é suspeito para julgar o Tagliaferro. E aí ele profere um julgamento, aceitando a denúncia, e no artigo 39, item 2 da Lei 1079, está escrito: ele comete crime de responsabilidade se ele julgar sendo suspeito por lei. E é isso que a defesa tem feito e vai fazer de agora em diante.
André Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo, mais uma semana começando, seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro, você que participou dessa entrevista hoje mais cedo no Faroeste Brasileira com Eduardo Talhaferro. Vale lembrar que a primeira turma do Supremo formou maioria, né, para aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República, ou seja, o processo vai realmente seguir adiante. E chama atenção ali quando o Talhaferro fala da perseguição sofrida pelo advogado anterior, o Kuntz, Eduardo Kuntz, né, que acabou deixando o caso para que esses novos advogados agora sigam, né, no curso desse processo. Boa noite. Boa noite. Pois é, até advogado Moraes persegue, né, nessa história. Boa noite, Paula. Boa noite, Pioto. Boa noite, Augusto, Ana, toda a audiência. Veja, essa história da formou maioria, né, na primeira turma é algo que a gente nem deveria mais usar, porque a maioria ali já está formada se a decisão é da relatoria do Moraes. Inclusive, um levantamento do último mês deu conta de que 95% das decisões do Moraes são mantidas, né, pela primeira turma, pelos demais ministros da primeira turma. Então, a maioria já está formada. Não me surpreende nada, me surpreende os 5%. Não sei quem são esses 5%, o que será que houve ali de divergência. É uma turma, realmente, na acepção do termo, né, uma turminha ali que se reúne em torno da mesma visão, inclusive ideológica, e não apenas jurídica. O que o Talhaferro, nesse caso da suspeição, né, ele pede, me parece mais uma denúncia, ele quer denunciar os abusos do que tem alguma expectativa real de que ocorra, né, a suspeição do Moraes, sobretudo nas mãos do Fachin. O Fachin é mais do mesmo, não nos iludamos que a descrição do Fachin signifique algum tipo de divergência, é só uma descrição, mas não é uma divergência. E esse caso do Talhaferro, que está sendo julgado na primeira turma, vamos aqui recordar até para que a nossa audiência compreenda o absurdo. Então, o Talhaferro, ele denuncia ilícitos ocorridos dentro do gabinete do ministro Moraes, né? E dentre esses ilícitos estão ali falsidade ideológica, adulteração de documento, etc., etc. Essas denúncias são completamente ignoradas, não apenas pelo Moraes, mas por todos os demais ministros. Até agora, nenhum deles toca no assunto. E o denunciante passa a ser investigado, processado, julgado e condenado pelo denunciado. A denúncia é ignorada e o denunciante vira réu do denunciado. Quer dizer, isso nem em filme, né, seria cabível, seria um filme que a gente chamaria de pastelão pelo tamanho do absurdo. No entanto, me parece que tudo isso tem a função, né, ou tem uma função positiva, que é a de demonstrar, sobretudo a Itália, né? Ele tem pedido a acolhida da Itália, estão pedindo, o Moraes pede a extradição dele também à Itália, mostra a Itália explicitamente essa perseguição política. Acho que não tem como negar, é intuitiva a percepção de que há uma perseguição política. Aliás, não apenas ele está sendo julgado, né, por vazar informações do gabinete, e se são informações, o próprio ministro Moraes admite que são verdadeiras, porque ele não está sendo acusado de propagar fake news, sim divulgar informações sem informações, então ele admite que é verdade os ilícitos todos que estão sendo denunciados, mas também ele está sendo acusado de golpe de Estado. Então, o Talhaferro, de dentro do gabinete do ministro Moraes, enquanto ainda assessor do ministro Moraes, estaria tramando um golpe de Estado. Eu até no programa perguntei a ele quem será o mandante desse golpe de Estado, se ele estava ali a mando do ministro Moraes. Pois é, porque ele seria subordinado dele, pois né? Pois é, então talvez o ministro Moraes fosse o mandante, né? Pois é. E enquanto isso, Moraes faz terrorismo com Bolsonaro. Enquanto se debate se facção criminosa é terrorismo ou não, eu posso te falar com a mais absoluta certeza o que realmente é terrorismo e quem que está fazendo terrorismo no Brasil. Terrorismo é o que o Moraes está fazendo com Bolsonaro nesses últimos dias. Bolsonaro que está com a sua saúde debilitada e todo mundo sabe disso, várias idas ao hospital, várias cirurgias, vomitando, soluçando sem parar. E o que o Moraes manda o seu chefe de gabinete fazer para soltar na imprensa, para causar o terror, não só no Bolsonaro, mas na família dele e todos que o apoiam. Chefe de gabinete de Moraes visitou Papuda e viu celas para Bolsonaro. Moraes está mandando o seu chefe de gabinete, tá? Que jamais deveria ser uma obrigação do chefe de gabinete,
visitar um presídio para ver as celas, para ver onde que vai colocar Bolsonaro. Isso é terrorismo. Eu me lembro de uma das últimas falas do Bolsonaro, um dos últimos vídeos, quando foi colocada essa tornozeleira eletrônica nele. Esse vídeo daqui não pode ser esquecido. Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não desviei recurso público. Tira o celular aí, não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação do nosso país. Tem humilhação aqui. Uma pessoa inocente. Calma, galera. Ao silêncio! Ao silêncio! Que estão fazendo com ele, presidente da República. Nós vamos enfrentar a pandemia toda. O que vale para mim é a lei de Deus. Ok? Esse terrorismo que já está há mais de um ano acontecendo nesse julgamento do Bolsonaro tomou uma proporção agora diabólica. Mandaram o chefe de gabinete na Papuda para ver uma cela para o Bolsonaro. Aí vamos lá. Bolsonaro na Papuda. Moraes não atende pedido do governo do DF. O governador pediu uma avaliação médica e o Moraes negou. Continua. Moraes avalia que pedido do DF por avaliação médica sobre Bolsonaro na Papuda não é pertinente no momento. Bolsonaro já foi para o hospital umas 3 vezes, fez cirurgia recentemente, foi intimado enquanto estava no leito do hospital se recuperando de uma cirurgia que abriu a sua barriga de cima e embaixo. Olha o que virou um ministro da nossa Suprema Corte. Bom, agora a próxima parte que eu quero te falar. Só que Bolsonaro jamais poderia ir para a Papuda e eu te mostro nesse artigo aqui, ó. A regra geral do ordenamento jurídico brasileiro é que militares, mesmo na reserva ou reformados que mantêm sua patente, possuem uma prerrogativa especial quanto a local de custódia. Aí vem um artigo em questão. O Código de Processo Penal Militar, mesmo em prisão provisória oficial, deve ser recolhido a um quartel ou a local que tenha as devidas instalações militares, separado do convívio de praças militares ou menor patente. Confirma que o militar só pode ser preso em local sob jurisdição militar ou em prisão especial se não houver um quartel. Como capitão da reserva, Jair Bolsonaro mantém o posto e as prerrogativas de um oficial, o que, em tese, lhe asseguraria o direito de ser recolhido em uma unidade militar, como um batalhão de polícia do Exército ou instalações das Forças Armadas, ou em uma sala do Estado-Maior separadas do presídio comum. Por quê? Porque o Bolsonaro é um capitão do Exército. Ele não pode, de forma alguma, ir para um presídio. Bolsonaro ajudou a combater as facções criminosas, o crime organizado. O Moraes quer colocar ele no meio dessas pessoas. Sabe o que o Moraes quer? E ele não tem medo de esconder isso. Ele quer colocar o Bolsonaro numa situação onde ele possa ser executado, assassinado dentro de um presídio. Um homem de 70 anos, que acabou de fazer a cirurgia, que vomita e soluça todos os dias, que está com a sua saúde debilitada porque um vagabundo do pessoal tentou matar ele. Agora o Moraes quer colocar ele num presídio comum e fica fazendo esse terrorismozinho mequetrefe. Manda chefe de gabinete avaliar a cela. Bom, isso aqui é tão absurdo o que a gente está percebendo que está acontecendo no Brasil. Eu vi um detalhe interessante, que é os militares estão dizendo que Bolsonaro tinha que ficar num quartel. Os próprios militares falam, olha, o local do Bolsonaro, se ele for preso, é num quartel e não na Papuda, não no presídio comum. Prisão irregular, vai fazer 100 dias depois de amanhã, saúde debilitada e ele tem a prerrogativa, porque ele é um oficial do Exército. Só que a gente está num período onde os nossos generais são tão, me desculpa, mas bunda mole, de gelatina, que eu acho que eles não vão entrar nessa briga, né, para defender o capitão, o maior líder político que o Brasil já viu. O cara que não cometeu crime algum, gente. Fabricaram um crime contra ele, agora querem colocar ele na Papuda. Olha, a gente não pode deixar isso acontecer. Nós vamos, a oposição, nós deputados vamos fazer o possível para impedir que isso aconteça, mas a gente precisa realmente de uma mobilização popular, sabe? É um absurdo o que estão fazendo, é surreal. É errado, é ilegal. Tudo que foi feito contra o Bolsonaro até agora foi ilegal. Não teve nada que seguiu o devido processo legal. Agora, colocar o Bolsonaro num presídio, aí é extrapolar todos os limites. Aí é uma convulsão geral, aí é paralisação total no Brasil. É inaceitável que coloquem o capitão do Exército na Papuda.